projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios uma pedagoga sui generis, que eu tive a oportunidade de encontrar em uma defesa de tese de doutoramento da professora Mary Abramovic. Estou me referindo a Rita de Cássia Magalhães Trindade Stano, com formação em pedagogia e especial em docência no ensino superior. Atuou como docente em cursos de pedagogia e licenciaturas. Ela é mestre em educação e supervisão e doutora em educação e currículo pela Universidade Católica de São Paulo. Realizou o pós-doutorado na Universidade de Minho, em Portugal, sobre pedagogia universitária. Foi de 2012 a 2013. É professora associada na Universidade Federal de Itajubá desde 1998, onde atua no mestrado profissional do ensino de ciências, ministrando práticas docentes, tendências contemporâneas de currículo e metodologia de pesquisa em educação e ensino de ciências. Nos cursos de graduação, atua nas disciplinas de ciências humanas e sociais, engenharias, didáticas e licenciaturas. Rita, é um grande prazer recebê-la e encontrar com você novamente, não é? Para mais um bate-papo aqui no Pensar e Fazer Arte sobre pedagogia. Professora, é uma verdadeira prosa mineira que a gente vai ter aqui, né? Porque eu carrego comigo essa mineiridade e, assim, acho que tô meio que estrangeira no programa do senhor, mas para mim é um prazer. Imagina estrangeira, você tem muito a contribuir, muitíssimo a contribuir. Eu gostaria de perguntar, como eu a encontrei junto com a Mary, o que representa o grupo da Mary Abramovic de currículo, o grupo de pesquisa da Mary de currículo, do pós-graduação e currículo, para você? Pois é, o grupo chama-se Questões Curriculares, Currículo Questões Atuais, e nós estamos trabalhando nesse grupo desde 2002 e significa, assim, a possibilidade de interlocução. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o aprendizado que a Mary nos proporciona, primeiro, com o sentido da amorosidade com os seus orientandos, quer dizer, eu sou uma eterna orientanda da Mary e vou sempre considerá-la uma orientadora para mim, porque eu aprendo com ela a questão do acolhimento ao outro, né, o respeito ao conhecimento do outro, e esse grupo é muito especial, porque é um grupo composto de pessoas, de orientandos da Mary, de mestrado, de doutorado, ou de quem já fez doutorado com ela, e pessoas que vêm de diversas partes do Brasil. Então, é um grupo que nós temos a oportunidade de conhecer a realidade dos estados, de instituições diferentes, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que as crises são idênticas, que as dificuldades são idênticas, que os prazeres também são idênticos, né, nas suas diferenças. Então, é um grupo que tem um potencial para o aprendizado do ser professor e do ser pesquisador que eu não encontro em nenhum grupo, apesar de, por exemplo, ter os meus grupos de pesquisa onde eu trabalho, né? Mas eu tenho uma eterna gratidão pela Mary e penso que ela nos ensina como ser professor. Exatamente. Né? Quer dizer, sem amorosidade, só com a razão, não existe educação. E sem a humildade necessária. Sem né, a humildade necessária. Acho que nós estamos vivendo uma época em que recém-doutores têm chegado à universidade com uma empáfia muito grande, se achando, né, com aquele título de doutor, como se já soubessem tudo. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco o sentido do que a gente não sabe. Né? Claro. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que falta a gente saber. Só sei que nada sei. Exatamente. Esse princípio socrático tem que ser levado. E a humildade é a categoria maior da interdisciplinaridade, do saber ser professor. Exatamente. Não é estar professor, é ser professor. Ser professor. E você percebe a relação entre o grupo de pesquisa e a formação docente? Sim, todo o tempo, como eu disse, pelo grupo de pesquisa a gente vai se formando, se indagando a respeito da própria prática. Então, como você disse, a questão do ser professor é uma construção permanente.
não é? E só com o outro, na interlocução, no diálogo com o outro, que eu consigo efetivamente discutir, repensar a minha própria maneira de ser professor. Então, é o outro professor... É a sua própria prática, Exatamente. né? Quer dizer, é a prática do outro, o ser professor do outro, que me provoca a minha própria prática e a minha própria concepção de professor que eu tenho de mim. Que a faz mudar ou permanecer na sua ou reinventar a sua. Exatamente. Geralmente se reinventa a partir do outro. Então, é uma porosidade, um grupo de pesquisa, que eu entendo que todo professor deveria participar de um grupo de pesquisa ou de discussão de prática, porque é uma forma dele permanentemente se formar. Exatamente, exatamente. Essa é uma questão E isso é que nós crucial. encontramos também no JEP, não é? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Há 15 anos e não cansa. Não cansa. Não cansa porque se renova sempre, né? Graças a Deus a Ivani e a Mary nunca me cansaram, muito pelo contrário. Mas Estão acho que sempre no meu professor coração. Eu acho que os bons professores nunca nos cansam. Nunca nos cansam, nunca nos cansam. E qual o lugar da pedagogia na universidade? Essa pergunta é muito tricky. Ela é muito, vamos dizer assim, capciosa. É demais, porque essa é uma questão que sempre me preocupou quando você me apresentou aqui. Quer dizer, eu fui ouvindo e fui percebendo, Jesus, como eu sou pedagoga, não é? De ponta a ponta eu sou uma pedagoga. E é como pedagoga que efetivamente eu atuo, por exemplo, numa universidade que é eminentemente tecnológica, vamos dizer assim. Com a maioria dos seus cursos de engenharia, né, muitas engenharias, é uma universidade que já tem mais de 100 anos, quase 100 anos, e aí, quase 100 anos não, já tem mais de 100 anos, e na verdade é famosa no Brasil, no exterior. Famosa no Brasil. E quando eu ingressei nessa universidade como pedagoga, então era muito engraçado, e até hoje eu sinto e sei que tenho que lutar pelo meu lugar lá dentro, pelo lugar da pedagogia lá dentro, né? A pedagogia, ela está dentro de uma universidade escamoteada nas práticas docentes. Claro, né? claro. Na verdade, não existe explicitamente um lugar para a pedagogia na universidade. Essa pedagogia, ela se faz no cotidiano dos professores, eu estou dizendo, me referindo aos professores que não têm a formação pedagógica, que têm a formação profissional daquela profissão que eles são formadores, mas eles não têm a formação pedagógica. E isso que é interessante, quando eu fui fazer a minha pesquisa em Portugal, sobre práticas docentes de professores de engenharia, quando eu fiz uma comparação entre professores de engenharia do Brasil e de Portugal, o que eu notei é que eles têm sim uma pedagogia que subjaz todas as práticas deles. Mas essa pedagogia não é evocada, ela não é dita, ela é praticada. Pode não ter a terminologia que nós temos da pedagogia, mas existe uma gramática pedagógica ali, Sim, porque existe uma lógica que é implantada, existe um conjunto de justificativas para eles fazerem do seu ensino o que eles fazem. Talvez até impostas pela própria disciplina. Sim, não, sim, com Claro. certeza. Primeiro, tem esse caráter de carregar consigo os elementos da própria profissão que eles se formaram. Que né? não tem nada de ruim, muito pelo Não, contrário. não, aqui não vai crítica, muito pelo contrário. É até uma possibilidade muito interessante. Se antes eu sofria achando que eles ignoravam a pedagogia. Hoje eu entendo, com as minhas pesquisas, com os meus estudos, ouvindo-os, que eles têm uma pedagogia. Então, o papel da pedagogia na universidade, do pedagogo, seria organizar, explicitar essa pedagogia praxeológica, vamos dizer assim, que eles apresentam. E há uma lógica que sustenta isso. E a lógica, Cláudia, advém, por exemplo, dos modelos que eles têm, ou que eles tiveram, como alunos do curso de graduação que eles fizeram. Então, é muito interessante a gente observar e ouvir professores, por exemplo, de engenharia ou professores de medicina, que eles repetem as suas práticas como docentes, práticas advindas de professores que eles admiravam. Então, há uma perpetuação de algumas práticas, que às vezes é preciso quebrar essa perpetuação. Né? E aí, conversando sobre esse fazer pedagógico, esse fazer docente, nós chegamos numa organização que otimiza o ensino nas universidades. Então, não há total ignorância a respeito da pedagogia. Há uma pedagogia ali, sim, e a gente pode descobrir. Ou uma pedagogia tecnicista, ou uma pedagogia
de especialista, não é aquele especialista que não abre as janelas para outras arestas, não é isso? Exatamente. Quer dizer, isso na engenharia deve ser muito comum, como deve ser comum também na Universidade de Medicina, em todas as universidades de medicina e em todas as universidades de nursing, de enfermagem. Também. A mesma coisa. É verdade. Não é? E na área de saúde em geral e na área tecnológica de forma geral. E é interessante observar, quando você discorreu aí, que, na verdade, esses professores, eles tornam-se um alvo fácil de um discurso chamado inovador, que é preciso tomar cuidado, né? E essa hoje é uma preocupação, porque muitos especialistas vêm trazendo para as universidades e para esses cursos novidades, entre aspas, que não são novidades, por exemplo, para professores até formados para a educação básica. Então, eles dão outro nome para algumas técnicas, alguns procedimentos, que acabam se tornando o que eles chamam hoje de inovação ou de metodologias ativas. Ora, como se o aprendizado não fosse ativo. Mesmo você assistindo uma aula expositiva, o aluno está processando os conceitos. Ele está em atividade mental. Né? Então, algumas balelas e alguns discursos esvaziados... São discursos vazios, não é? Não, mas só que a preocupação é que esses discursos estão dominando algumas práticas. E não né? pode. E não devem, não precisam. Né? E outra coisa, a mera importação de métodos de outras universidades. E de aplicação. E aplicação no Brasil, Impossível. quando nós temos um jeito de ser muito nosso. Nós devemos explorar mais o nosso jeito brasileiro de ser. Claro, que graças a Deus. é espontâneo, ele é mais aberto, ele pode ser mais informal, e o brasileiro é muito criativo, né? E deveria explorar mais isso, essa criatividade, na sua prática docente. Quer dizer, a sua inquietação, vamos dizer assim, pelo que eu senti agora, é ligada ao saber ser professor, não é? Exatamente. Quer dizer, como eu propago a minha prática para que os outros também me corrijam daquela prática, exatamente. ou também eu possa reformular a minha prática, ou talvez abandoná-la por completo e criar outro. Porque não se cria nada novo, nós criamos sempre o novo assim em cima do velho. Pois é, e me incomoda muito... Por isso que o discurso é vazio. Por exemplo, as pessoas, os nossos professores, falando aqui da universidade, os nossos professores universitários não leram, por exemplo, ou não leem Paulo Freire. Às vezes pegam uma frase bonita que já virou jargão em internet, etc. Eu estou usando Paulo Freire. Não. Né? Qual a concepção? Eu tive um imenso orgulho, agora no começo de julho, eu fui para a Colômbia realizar capacitação em professores universitários de lá. E foi muito bom porque quem eu ia levar? Claro que eu levei Paulo Freire. Claro que eu levei a questão da pedagogia da autonomia, não é? Porque diz respeito diretamente a uma cultura latino-americana, a um fenômeno, a concepções, né, de vida que nós temos. Não muito aceitas aqui, infelizmente. Pois não é. Infelizmente. Que não é uma ideologização absolutamente. Não, claro que não. Mas que é uma leitura necessária, uma formação que o professor tem que ter, necessária para uma certa prática que seja de qualidade, que seja coerente com o que se vive. Não é? Quer dizer, como é que eu posso formar? E isso eu sempre questionei na minha universidade com os meus colegas engenheiros, que engenheiro eu quero formar? Qual o engenheiro necessário para um país como o Brasil? Eu não estou aqui desmerecendo a questão e o cenário global. Eu sei que muitos dos nossos engenheiros vão trabalhar fora do Brasil, em multinacionais, mas é preciso pensar nos elementos que esse engenheiro tem que ter e que vão corresponder, que devem corresponder às necessidades brasileiras, Sim, né, que ainda não estão resolvidas, que ainda não estão suficientemente corrigidas. Então, a educação profissional precisa, como a medicina também, o médico que nós precisamos ter num país continental como o Brasil. Na sua formação. E isso diz respeito à prática desse professor, ao olhar desse professor, à visão desse professor frente ao mundo em que ele vive, o papel que esse mundo exige dele. E aí entra a pedagogia, a reflexão pedagógica.
O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? De onde eu falo, para quem eu falo. Exatamente, né? para quem eu falo. Como eles vão atuar. Como E eles vão encontrando com um estrangeiro lá fora, como é que eu vou atuar com o saber ser brasileiro e o saber ser estrangeiro? Como é que eu vou, isto é, como é que eu vou me virar com aspectos culturais diferentes? Exatamente. Não é? E sabe, professor, a experiência que eu tive na Universidade do Minho, em Portugal, me mostrou o seguinte, como eles ficam fascinados pelos professores brasileiros. Pelo nosso jeito brasileiro de ser, que às vezes a gente peca um pouquinho pelo excesso de informalidade, Ai, graças mas a nós Deus. temos uma espontaneidade que favorece o ensino, porque favorece o aprendizado do outro. Então, eu ouvi muito de alunos de engenharia lá, que eles tinham professores brasileiros que eram os melhores professores que eles tinham. E não deve ser à toa. Então, ao invés da gente explorar isso aqui no Brasil, nós ficamos na tentativa de trazer um modelo de outro país que nada tem a ver com o nosso jeito de ser. claro. E aí, quando você fala do ser professor, eu vivo discutindo isso com os meus mestrandos e os meus licenciados, assim, primeiro você tem que se perguntar, eu gostaria de ser, eu gostaria de ser aluno das minhas aulas? Eu teria prazer com as minhas aulas? É uma Excelente pergunta. A segunda questão, a gente tem que estar muito bem resolvido em termos pessoais. Né? E entender. Tem muitas técnicas, muitos procedimentos que eu posso utilizar, que eu posso adequar ao meu jeito de ser. Porque cada professor tem um jeito próprio de ser. Então, se eu sou um pouco mais retraída... Então, é único. É único. Agora, se eu sou um pouco retraída, eu não posso exigir de mim, ou querer experimentar, por exemplo, uma técnica de teatro com os meus alunos em sala de aula. Eu não vou me dar bem, eu não vou me sentir bem, eu não vou dominar aquela técnica. Né? Então, assim... E dá a impressão que essa minha fala passa por algum tecnicismo, muito pelo contrário. O que a gente trabalha nos grupos que a gente tem lá na universidade é no sentido de questionar esse momento que a gente está vivendo de tecnicismo, que nós estamos chegando num outro tecnicismo. É apenas o uso pelo uso, por exemplo, da internet, da tecnologia da informação e da comunicação digital, as TDIC. Quer dizer, usar por usar, e talvez, eu vivo brincando com os alunos, de repente vai ser inovador você levar cartaz, pincel, para o aluno trabalhar. Aí, de repente, isso vai ser inovador para o nosso aluno que não está acostumado a isso. Certo. Então, é preciso que a gente relativize o papel dessas tecnologias e realmente coloque em fundamentos o uso delas, para que elas sejam significativas para o aluno e para que o aluno tenha um aprendizado profundo e não uma superficialidade. É o que a gente está vendo aí com o uso do tal do PowerPoint. Exatamente. Né? Aqui você vai dar aula agora de PowerPoint. PowerPoint é só um recurso. É só um recurso, e de repente, é um recurso. E de repente virou um tipo de aula. Como foi a transparência, Exatamente. como foi tudo, slide, e fazendo fotografia. uma pesquisa feita entre os alunos, mostrou o seguinte, os alunos abominam a aula com PowerPoint, eles detestam, porque é cansativo, porque dá sono, porque não tem interação com o aluno, ou então porque a gente não sabe usar como recurso. E outra coisa, o recurso é para ser usado com uma sentença, não é para pôr tudo. Exatamente. É uma sentença que chama aquilo que o professor tem que falar. Ou uma ilustração. Uma ilustração, ou um exemplo, exatamente. Né, imagem. Mas, agora, o uso excessivo do PowerPoint tem tornado as nossas aulas muito superficiais, as nossas abordagens muito artificiais. Outro dia, teve um texto interessante do professor Karnal, da Unicamp, onde ele dizia, tem tantos textos importantes para os meus alunos lerem, e eles não querem ler e eles não vão ler. Né? E eu acho que nós estamos chegando nesse momento em que nós estamos renunciando a estudos profundos em função desse estilo de aluno que nós estamos recebendo. Mas nós temos um papel aí. Nós temos que descobrir qual é o caminho para chegar nesse aluno, para que esse aluno desenvolva o prazer pela leitura em profundidade, pela interpretação. Nós não podemos perder isso e ficarmos só na imagem, né, no YouTube, e caminhando para um pragmatismo sem fim na formação do aluno. Você sabe que eu me surpreendi muito esse semestre passado, que eu dei Cultura e Cidadania para uma turma de publicidade. E no primeiro ano eu pedi
como prova, em grupo, os 7 saberes para a educação do futuro do século XXI de Morin. Rita, se você soubesse, claro, eu preparei com um filme, eu expliquei para dirigir a leitura. Eu fiquei impressionadíssimo com o nível de seminários apresentados. Por quê? Porque eu chamei tanto a atenção deles, na hora que eu estava explicando, na hora que eu mostrei o filme, que eu comentei a respeito, que eles ficaram interessados em ler. Quer dizer, nós temos que fazer com que eles se interessem por aquilo antes que eles leiam, porque senão não leem. E a sedução, né, Cláudio? É a sedução. Se a gente Você não tem que seduzir o seduzir. aluno, não tem jeito. Exatamente. Muito linda a sua resposta. E o que é o GTPA? GTPA chama-se Grupo de Trabalho sobre Pedagogia da Autonomia. O GTPA surgiu, eu vi em funcionamento o GTPA na Universidade do Minho, que agrega professores da universidade e professores da rede pública e particular da região da Minho, e eles têm encontros de compartilhamento de práticas. Quando cheguei no Brasil... E eles têm ligações com grupos nacionais? Exato. Não, e Com aí, grupos eu criei, por uma demanda que surgiu sim. lá na cidade de Itajubá, de uma escola que me procurou, porque queria entender que eles estavam com desenvolvendo projetos muito interessantes e muito diferentes, mas eles não estavam sabendo onde ia dar aquilo, o que era aquilo. Eles queriam os fundamentos daquilo que eles estavam fazendo. Sim. Então, eu falei, gente, mas tem aí um GTPA. E, de repente, surgiu. Então, a gente chama de GTPA Brasil, porque a gente faz intercâmbio Que com maravilha. o GTPA de Portugal. E é interessante, assim, são professores de todos os níveis, de ensino básico, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e superior, de escolas públicas e privadas. E, mensalmente, nós temos encontros em que professores... Com doutores também, mestres, todos? Todos, não tem. E aí, nós compartilhamos, alunos de licenciatura, se quiserem assistir, e lá nós compartilhamos práticas, ações que os alunos têm feito, que os professores têm feito, e eles apresentam, nós discutimos que sentido tem aquilo, às vezes compartilhando frustrações de professores, que eles desenvolveram algum trabalho que não teve efeito que eles esperavam. Então, tem sido um trabalho que nós já estamos há 2 anos, GTPA, e que é um trabalho que isso é interessante, que a gente está conseguindo fazer, que é de pesquisa, porque muito essa dinâmica a gente tem explorado em pesquisa, né? É um trabalho de extensão da universidade se interrelacionando com as escolas da cidade e região. E região, eu digo assim, sul de Minas, Vale do Paraíba, porque é tudo ali pertinho de universidades. E é um trabalho também de formação continuada de professores, de uma forma assim, não tão formal, porque os professores vão quando eles querem ir, quando eles se interessam pelo assunto, não há muito formalismo, e a gente tem um encontro mensal aos sábados, né? E tem sido de uma riqueza, a gente tem aprendido tanto com os nossos pares, porque eu acho que aproxima a teoria da prática. Quer dizer, o que é isso? Então, quando os nossos licenciandos vão, eles ficam encantados, porque eles percebem que é possível fazer. Né, trabalhos bacanas, projetos interdisciplinares, uma atitude interdisciplinar. Então, nós temos estabelecido um diálogo extremamente fértil a partir dos fundamentos da pedagogia da autonomia de Paulo Freire. E isso é muito interessante. Rita, eu poderia lhe pedir um favor? Você poderia mandar... Você tem a cópia do teu projeto? Tenho cópia. Nós temos um grupo que eu vou te incluir no grupo, se você me permitir, no Facebook. Muito obrigado. Né? Esse grupo no Facebook é interessante porque ali nós também compartilhamos práticas, textos, opiniões dos professores. Então, eu costumo dizer, até fiz um artigo outro dia sobre isso, que o GTPA, na versão virtual, ele é até mais amplo do que o próprio GTPA que a gente encontra. Sim, claro, né? claro. Mas isso é bom, porque o que eu ótimo, quero é disseminar... que talvez daqueles que não participem diretamente, mas participem... Exatamente. E outra coisa, e desmistificar a coisa de o professor universitário está numa posição superior a um professor de escola básica, absolutamente. Então, nós estamos promovendo
um diálogo extremamente interessante e frutífero entre professores universitários e professores que atuam no ensino básico. Os professores universitários têm aprendido muito com os professores que atuam no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Então, temos muito que aprender. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Irei sim, irei sim. E agora, com um minutinho só para a última pergunta, embora tenha várias aqui. E sua experiência na oficina do professor? Pois é, o que foi isso? Aí foi exatamente, liga com a primeira pergunta que você me fez sobre o lugar da pedagogia na universidade, que é quando eu atuei, tive a oportunidade de ter um cargo na pró-reitoria de graduação, eu resolvi criar uma oficina do professor exatamente ainda numa medida muito formal de capacitação para os professores da universidade, e o GTPA tem me mostrado que não é bem assim. Foi muito frutífero, foi muito interessante, aprendemos muito com a oficina do professor, onde nós trabalhávamos questões da pedagogia com os professores da universidade, mas hoje, com o GTPA, a gente percebe o seguinte: o que é a autoformação? É quando o professor quer e sente necessidade de aprender, de melhorar a sua prática. A mudança só vem com o desejo interior de mudar. Não, e não adianta impor. Não adianta Então, impor. a oficina do professor foi mais ou menos uma imposição, e hoje a gente percebe que não é preciso impor. É só questão de você ter um espaço ali que o professor saiba, ó, está ali, se eu precisar eu posso ir lá. E a gente está ali, é para isso. Que beleza. Isso aí que você Isso aqui não trouxe. é só uma publicação que a gente tem lá. A Mantiquir é uma revista científica que ainda está em processo de qualificação, vamos dizer assim, né, da CAPES, mas a Mantiquir, em Tupi-Guarani, significa a montanha que chora. Então, a Mantiquir, estudos interdisciplinares, e eu trouxe, porque já que o programa trabalha com arte, etc. É para mim isso? É para você. Oh, muito obrigado, Exatamente. muito obrigado. Lerei e darei um feedback. Ok, é bem mineira, você vai gostar. Oh, que bom. Rita, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado pelo presente. Eu que agradeço. E me mande toda a informação, por favor. E espero nos encontrar Em outras bancas. em outras bancas, em outras entrevistas, Se Deus em outros quiser. grupos de estudo. E gostaria de agradecer aos telespectadores pela sua audiência. Meu muito obrigado.